noite, irmãos. Que a paz desse Jesus, que nos ama tanto, desse Deus que é amor, permaneça no coração de cada um de nós. Amém? Podemos nos sentar, por favor? Antes de começarmos a falar sobre o tema desta noite, eu gostaria de fazer um convite. Que muitas vezes a gente termina de receber a comunhão e a gente fica um pouco perdido, às vezes a gente está preocupado com quem está passando do nosso lado, a gente quer ajoelhar, mas o joelho está doendo, aí a gente fica naquele desconforto, e às vezes esse momento passa, e a gente não aproveita tudo que nós podemos aproveitar dele. Então o meu convite é que a gente possa agora fechar os nossos olhos. Fechar os nossos olhos e lembrarmos deste momento que acabou de acontecer. Do momento em que o padre ou o ministro colocou na minha boca, na sua boca, o corpo e o sangue de Cristo. Naquele momento, verdadeiramente, o corpo e o sangue de Jesus entrou pela nossa boca. E ele foi se distribuindo por todo o nosso corpo. E o sangue dele se misturou ao nosso. E a carne dele se misturou à nossa. Todas as células do nosso corpo foram invadidas pela presença dele. Cada fio de cabelo da nossa cabeça foi irrigado, e está sendo ainda, com o sangue dele. O nosso coração está repleto do coração dele. Ontem a Lucimar disse que Santa Teresa trocou o coração dela com o coração de Jesus. Nesse momento de ação de graças, o coração dele bate junto com o meu coração e com o teu coração. Nós estamos transbordando de Jesus. Até mesmo você que não participou da Eucaristia, mas você que experimentou da palavra, o teu coração e o coração de Jesus batem agora no mesmo compasso. Esse momento que nós vivemos na Eucaristia é o momento máximo, o ápice da nossa vida cristã. Desta forma, só no céu. E agora que você já sentiu essa presença dele tão forte, tão real, tão sublime, tão celestial, fale para ele o que você quer dele. Peça para ele. Ele está o mais íntimo de mim e de você impossível. O ouvido dele está coladinho nos meus e nos teus lábios. Peça agora. Faça o teu pedido para Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Mesmo que você julgue o seu pedido ser algo impossível, mesmo que alguém já tenha dito para você, não, isso não
não vai ser possível. O Deus que pode todas as coisas é o Deus do impossível. E Ele é o Deus do meu e do teu impossível. Faça o seu pedido. Fala para Ele: Jesus, eu preciso. Jesus, eu te imploro. Jesus, eu te suplico. Venha em socorro a esta graça que eu tanto espero, e para alguns aqui já faz muito tempo. Fale para Ele, peça para Ele. Ele é o único que pode, e pode todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os dias, quando nós comungamos, tudo isso que nós fizemos aqui acontece conosco. Todas as vezes. Mas, como eu disse, né? Às vezes a gente não experimenta, a gente não se dá esse tempo. Acho que eu vou jogar mesmo, padre. Não tem lugar para deixá-lo. O padre quer jogar meu celular fora, eu acho. Isso. O senhor vai me orientando. Eu tenho 20 minutos. É a hora. Então, tá bom. Muito bem. Então, esse momento agora de oração que a gente fez, é algo que precisa ser trivial na nossa vida. Precisamos fazer isso em todas as missas. Mesmo que nós tenhamos tido a oportunidade de comungar por último de todos. Aí a gente tem só lá 2 minutinhos que o padre já está voltando, né, já está encerrando o momento da Eucaristia. Faça essa experiência, bem rapidinho assim na sua cabeça. Experimente esse Jesus vivo e ressuscitado, passando por todo o seu corpo. Passando, tomando conta da mente e do coração. É fácil. Muito bem. Então nós estamos aí numa caminhada, né, no cerco de Jericó, falando sobre oração. E na noite de hoje, a proposta que o padre André me fez foi falar sobre a oração de súplica. A oração de súplica. Então, aí ele já me mandou um parágrafo do catecismo, que eu vou ler. Eu vou ler o que está escrito sobre esta oração, primeiro lá no catecismo. Depois nós vamos ver todo esse significado numa passagem da Bíblia. E depois nós vamos usar tudo isso na prática. Então vamos lá. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 26, 29, está assim: o vocabulário da oração de súplica é rico de matizes no Novo Testamento, no Velho Testamento. Pedir, reclamar, chamar com insistência, invocar, bradar, gritar. Então, o que significa? Como que esta oração de súplica era mais presente lá no Velho Testamento? Como é que, vamos dizer assim, qual era o significado de uma oração de súplica? Todos esses verbos aqui que eu falei, todos os verbos de ação. Súplica é o mesmo que pedir, reclamar, chamar com insistência, invocar, bradar,
gritar. É a oração do momento do desespero. É a hora que já acabaram até as palavras e a gente grita, rasga a roupa, né? A oração de súplica tem todos esses significados. Continuando, mas a sua forma mais habitual, porque mais espontânea, é a petição. É nela que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Ontem a Lucimar falou isso, que a oração sincera é essa relação íntima que a gente tem com Deus. Ela falou ontem na colocação dela. Por quê? Porque desta relação, vejam bem, nós somos criaturas. Nós não somos a nossa imagem, nós somos a imagem de quem? A imagem de Deus. Nós não somos a nossa origem, nem somos donos das adversidades, nem somos nosso fim último, mas também, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A petição é já um regresso a Ele. Então, essa petição aqui é igual quando o advogado vai fazer uma petição mesmo. Ele vai fazer um pedido e vai enviar para o juiz. O juiz vai ler e vai decidir. Então, trazendo para a nossa realidade, quando nós fazemos uma oração de súplica a Deus, nós estamos fazendo também uma petição. Estamos reconhecendo que somos vítima, que somos pequenos, que somos frágeis e estamos dependendo da resposta ou da última palavra do juiz. No nosso caso, esse grande juiz é Deus. Então, oração de petição é a mesma coisa que oração de súplica, só que agora eu estou reconhecendo que eu vou fazer uma súplica não para alguém como eu mesma, não como alguém que é um juiz aqui da terra, não. Quando eu me coloco numa oração de súplica, em primeiro lugar eu estou reconhecendo a minha pequenez diante de um Deus que é muito grande. Quando eu faço essa petição, quando eu estou clamando, quando eu estou ali naquele momento de gritar, eu estou nesse momento já reconhecendo que sem Deus eu não sou nada. Então, quando eu volto para Deus e faço o meu lamento e faço talvez até o meu pedido de perdão, nesse momento eu então já estou fazendo o meu regresso para Ele. A partir do momento que a gente reconhece que é pequeno e Ele é grande, a gente já está voltando para Ele. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa de errado, que a gente sente que é errado, e aí a gente começa a dar passos para trás, porque a gente começa a se julgar, a gente vai se distanciando de Deus, porque a gente está deixando de lembrar o quanto Ele é grande e amoroso. Então, se eu faço uma oração pedindo, até para Deus assim, Senhor, eu não quero continuar andando para trás. Quando eu falo isso, pronto, eu já comecei a regressar para Ele novamente. De tão maravilhoso que Ele é. Então, ficou entendido desta forma? Ficou entendido? Posso passar para frente? Então, nós vamos agora ouvir uma passagem na Bíblia,
que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. A nossa irmãzinha vai proclamar para nós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma passagem bíblica conhecida por todos nós, a cura de Bartimeu. Quando o padre falou hoje na homilia, e de fato hoje eu estava preparada para ouvir muito do Senhor nesta liturgia, né? Maravilhosa, mas o Senhor disse algumas coisas ali, padre, que era exatamente a maneira como eu ia começar falando dessa palavra. Então vejam bem, onde é que esta cura vai acontecer? Na cidade de Jericó. Ali era a última cidade por onde Jesus ia passar para depois subir para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém ia começar o domingo de Ramos que a gente celebra. Ele ia entrar em Jerusalém, todos aclamaram, todos bateram palmas, todos disseram que ele era rei, todos fizeram maravilhas com a presença dele ali. Mas em seguida, o que aconteceu? Em seguida, ele foi crucificado. Aqueles que o aplaudiram, depois o crucificaram. E, então era a última cidade. Saindo de Jericó, Jerusalém, entrada triunfal, Calvário, ressurreição. E vejam, ela leu na palavra que o padre André disse que no final da proclamação hoje do Evangelho, pediu coragem, né? Jesus, quando eles ainda estavam com aquela dureza toda de coração, Jesus disse para eles, coragem. O padre enfatizou bem isso aqui. Vejam, Jesus, vamos dizer assim, precisava ainda realizar uma cura em Jericó para ver se o coração daqueles discípulos dele amolecia. Era o último milagre que Jesus ia operar antes de subir para Jerusalém. E ele sabia que o coração dos seus discípulos ainda estava exatamente como na proclamação do Evangelho de hoje. Então Jesus não queria perder aquela oportunidade também. Jesus queria ainda realizar grandes coisas para que aqueles discípulos que caminharam com ele tanto tempo não subissem para Jerusalém sem o reconhecer e entender tudo aquilo que ele havia feito, né? Então, a cena é a seguinte, eles estão entrando em Jericó e uma grande multidão estava seguindo Jesus. E, de repente, alguém começa a gritar. Mas aqueles que estavam mais próximos de Jesus impediam aquela pessoa que estava gritando de se aproximar de Jesus. E aí, alguns detalhes. Aquela pessoa era cega e ela estava na beira do caminho. Ela não estava no meio da multidão, ela estava à margem. Ela não fazia parte daquele povo. Esta pessoa era um mendigo. Ele estava ali a mendigar, sabe-se Deus quanto tempo. Então, ele não fazia parte desse grupo aqui. Ele estava à margem, ninguém mais ligava para ele. E ele ficou sabendo, quer dizer que já havia um comentário, um burburinho lá que Jesus ia passar. E ele então, quando percebeu, né, o barulho, o movimento das pessoas, então ele logo imaginou, é ele. E ele começa a gritar. E aí então alguns que estavam ali, né, tentaram abafar ali aquele grito. Mas Jesus virou-se e pediu que deixassem que ele se aproximasse. E aí a palavra fala que ele deu um salto, tirou a sua capa, jogou, lançou fora aquela capa
E foi, então, começar ali um diálogo com Jesus. Antes da gente entrar no diálogo, vocês já pararam para pensar como que um cego pode sair dando saltos, pulando, se ele estava sempre ali na beira do caminho? Como é que um cego pula? Comece a pensar nisso. Será que um cego não precisa de uma bengala, não se levanta devagarinho para perceber primeiro em que lugar ele está pisando? Aquele cego já foi diferente quando ele, ao invés de ir lá, né, meio cambaleando, ele dá um salto. E aí o outro detalhe, ele lança fora a sua capa. Como ele mendigava, ele não tinha nada, não tinha casa, não tinha roupas, ele tinha qualquer coisinha. Aquela capa era a única proteção que ele tinha. Ele não tinha mais nada. Onde é que estava a sua segurança? Na capa. Ele não tinha mais nada. E o que ele fez a hora que Jesus deu atenção a ele? Arrancou a capa, que era a sua segurança, era tudo que ele tinha, e ele jogou fora. Porque ele já começa a entender que ele está diante daquele que podia todas as coisas. Ele havia reconhecido, aqui é o meu porto seguro, não mais a minha capa. E aí como era o grito desse homem? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu vou repetir. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse era o brado. Pronto, jogou fora mesmo. Esse daí é baratinho, o senhor pode comprar outro, não se preocupe. Então tá bom. Então tá bom, padre. Meus irmãos, lembra que eu dei as definições? Passou para Marinalda já? Não, padre, dá mais um minutinho. Quanto tempo? Posso ir? Tá. Veja o que eu falei para vocês agora há pouco, né? O significado de súplica. Bradar. Qual foi o brado? O grito espontâneo daquele cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Meus irmãos, aquele homem não era um judeu. Ele não reconhecia que o Messias viria da descendência de Davi. Ele não acreditava em nada disso. E olha o que ele proclamou: Jesus, filho de Davi. Quando ele proclamou isso, ele já estava admitindo, ele é o filho de Deus, porque esta era a promessa, que o filho de Deus sairia da corrente de Davi. E aquele homem, então, ele já anunciou que verdadeiramente aquele era o Cristo. E aí ele pede: tende piedade de mim. Porque sem a piedade de Jesus, aquele homem voltaria a ser o que ele era. E Jesus então olha para ele, né? Vamos imaginar, né? Jesus olhando para nós. Jesus olha para ele. E pensar que Jesus nem está olhando para nós agora, porque ele já está dentro de nós. Olha, nós estamos muito à frente do cego. Muito. Mas Jesus olha para ele. E pergunta para ele: o que você quer? E ele mais uma vez reconhece Rabone, que significa mestre, Senhor. E ele responde: eu quero ver, eu quero enxergar. E ele vai gritar de novo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
E Jesus curou aquele homem. Ele voltou a enxergar. De que cegueira será que aquele homem sofria? Será que ele era cego de verdade? Ou será que a vida havia feito tudo aquilo com aquele homem? Será que ele não estava escondido de trás daquela capa? Porque ele trazia com ele uma vida tão sofrida, pecados tão graves, que o fez deixar de enxergar a vida, que o fez deixar de enxergar a presença de Deus. Não teria sido uma cegueira espiritual e não física. Vocês já ouviram dizer que às vezes a pessoa tem um impacto muito grande, assim, com algo muito ruim, e a pessoa fica cega? Será que a cegueira desse homem não era isso? Um impacto muito forte na vida dele, assim como nós temos impactos dificílimos na nossa vida. Mas o mais lindo desta passagem, o mais brilhante de tudo desta passagem, é que ela termina dizendo assim, que a partir daquele momento, o cego passou a seguir Jesus. Ele experimentou o pior dos piores, a vida toda. A vida toda ele não foi visto por aquelas pessoas que moravam lá, porque a vida inteira ele estava no lixo. Assim como muitas vezes a gente se sente, com palavras que a gente ouve, com coisas que nos faz sentir tão pequenininho, tão ali jogado no cantinho. Aquele homem estava assim. Mas a partir do momento que ele experimentou enxergar, e ele estava diante daquele que tudo podia, esse homem não quis mais aquela vida velha. Ele nem olhou para trás, ele não quis saber onde estava a sua capa, ele não quis saber onde estavam as pessoas que não queriam que ele falasse com ele, ele não quis saber de mais nada. Apenas e tão somente seguiu. Os discípulos de Jesus, vocês já sabem o que aconteceu. Entrou em Jericó, todo mundo deu no pé. Mas aquele homem estava lá. Ele estava lá. Então, meus irmãos, eu sei que esta palavra, ela cabe muito para nós. Nós também temos nossas capas. Nós também nos apegamos em coisas que não nos levam a nada. Em coisas que nos fazem felizes. Nós também sofremos de cegueira espiritual. Nós também sofremos de cegueira espiritual. Nós também muitas vezes gritamos como cego: Jesus, filho de Davi, me ajuda. Olha a minha situação, Senhor. Olha essa doença. Olha o meu filho. Olha como eu sou tratada pelo meu esposo. Olha, Senhor, as palavras que ela dirige a mim. Olha, Senhor, a situação dos meus pais. Olha, Senhor, eu não vou mais pedir, porque eu já desanimei. Quantas vezes a gente fala isso? E se aquele cego tivesse desistido? E se ele não insistisse? Porque as pessoas estavam calando ele para que ele não se aproximasse de Jesus. Mas ele não desistiu. Ele já estava no pior dos piores, mas ele não desistiu. E a palavra que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite é esta: coragem. Não desista de você. Porque eu, o Senhor, não desisto de você. Porque nos momentos que você estava chorando, eu estava lá. Nos momentos que você estava sorrindo, eu também estava lá. No momento que você se sente no chão, eu estou ali para te levantar.
E Ele está falando hoje tudo isso para mim e para você. O Senhor não nos quer olhando para baixo. O Senhor nos quer olhando para o alto. O alto, Jerusalém era no alto, o sacrifício no alto, mas a ressurreição também é no alto. E o nosso Deus está no alto. Por isso o nosso olhar deve estar sempre para o alto. Aquele homem já não erguia mais a cabeça, nem se colocava mais de pé. Mas num salto, ele acreditou que ele estava diante do rei, do filho de Davi. E é isso que nós vamos proclamar agora, a hora que o Santíssimo entrar. Nós vamos proclamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos nos colocar de pé ou de joelho para aclamarmos Jesus. Vamos juntos, olhando para Ele, nós vamos gritar, nós vamos bradar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Vamos mais.